Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Créditos: Copyright 2014. Ministério da Cultura, Fundação Biblioteca Nacional, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Governo Federal Brasil, País Rico e País Sem Pobreza, Presidência da República Dilma Rousseff, Ministério da Cultura Marta Suplicy, Presidente Renato Lessa, Diretora Executiva Miriam Levin, Centro de Pesquisa e Editoração Marcos Venício Ribeiro, Coordenadoria de Editoração Raquel Fábio, Presidência da República, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Palas Editora. Editoras: Cristina Fernandes Worth, Mariana Worth. Produção editorial: Aron Balmas, Lívia Cabrini. Revisão: Dayana Santos. Capa e diagramação: Aron Balmas. Esta publicação foi realizada com recursos do Edital de Apoio à Coedição de Livros de Autores Negros, da Fundação Biblioteca Nacional, do Ministério da Cultura, em parceria com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Primeira edição: Evaristo Conceição. Prefácio. Minha mãe sempre costurou a vida com fios de ferro. As palavras acima, de uma personagem do conto A Gente Combinamos de Não Morrer, constituem contundente epígrafe para um comentário sobre Olhos d'Água, esta nova coleção de contos de Conceição Evaristo. Trata-se de frase-chave que enfeixa o turbilhão de questões sociais e existenciais recorrentes na escrita da autora, a presidir sua construção ficcional e a reiterar sua unidade temática. Como antes em sua obra ficcional, poética, ensaística, Conceição ajusta o foco de seu interesse na população afro-brasileira, abordando sem meias palavras a pobreza e a violência urbana que a acometem. Ultimamente, na favela, tiroteios aconteciam com frequência e a qualquer hora. É uma citação entre aspas. Lemos em Zaita, abre aspas, esqueceu de guardar os brinquedos, fecha aspas. Sem sentimentalismos facilitadores, mas sempre incorporando a tessitura poética à ficção, os contos de Conceição Evaristo apresentam uma significativa galeria de mulheres. Ana da Venga, a mendiga do Querença, Natalina, Luamanda, Cida, a menina Zaita. Ou serão todas a mesma mulher, captada e recriada no caleidoscópio da literatura em variados instantâneos da vida? Diferem elas em idade e em conjunturas de experiências, mas compartilham da mesma vida de ferro, equilibrando-se na frágil vara que lemos no conto, abre aspas, o Cooper de Cida, fecha aspas. É a, abre aspas, corda bamba do tempo, fecha aspas. Na verdade, essa mulher de muitas faces é emblemática de milhões de brasileiras na sociedade de exclusões que é a nossa. Frágil vara, corda bamba, fios de ferro, ferro de passar, a dança das metáforas as enlaça e reconstrói a vida de pessoas despossuídas, a qual expressa, apesar de tudo, uma vitalidade própria que o texto de Conceição insiste em celebrar. Abre aspas. Era tudo tão doce, tão gozo, tão dor. Fecha aspas. Sintetiza, abre aspas, Ana da Venga. Fecha aspas. Os contos, assim, equilibram-se entre a afirmação e a negação, entre a denúncia e a celebração da vida, entre o nascimento e a morte. Abre aspas. Brevemente iria parir um filho
um filho que fora concebido nos frágeis limites da vida e da morte. Fecha aspas. Quantos filhos Natalina teve? No livro estão presentes mães, muitas mães, e também filhas, avós, amantes, homens e mulheres, todos evocados em seus vínculos e dilemas sociais, sexuais, existenciais, numa pluralidade e vulnerabilidade que constituem a humana condição. Sem quaisquer idealizações, são aqui recriadas com firmeza e talento as duras condições enfrentadas pela comunidade afro-brasileira. A abrangência de tal problemática ultrapassa, de certo, o mundo negro, assim como transcende o dia de hoje. Os contos, sempre fincados no fugidio presente, abarcam o passado e interrogam o futuro. Sintomaticamente, são muitos e diversos os velhos e as crianças que os habitam. O passado é inevitavelmente implacável, o futuro, em geral, duvidoso, certas vezes inexoravelmente negado. É o caso, por exemplo, do pivete Lumbiá ou do menino Lixão, nos contos que levam seus nomes. Abre aspas. E Lixão foi se encolhendo, se enroscando até ganhar a posição de feto. Fecha aspas. A força simbólica de tal regressão física e emocional é de uma síntese irreparável. Em seu percurso, o livro, além do mundo de mulheres e de meninos, incorpora homens como protagonistas, entre parênteses, Quimbá e Ardoca, fecha parênteses, cuja perspectiva ocasionalmente passa a comandar a narração. Ouso dizer que o fluxo narrativo atinge o seu clímax no já citado A Gente Combinamos de Não Morrer, em que, pela primeira vez, diversos narradores encaminham a ação. Fragmenta-se uma univocidade feminina, por mais dispersa e múltipla que esta já fosse. A par disso, constata-se, num crescendo, um estilhaçar ficcional que o texto assume ao reduplicar a precariedade de seus personagens, para quem, abre aspas, às vezes a morte é leve como a poeira e a vida se confunde com um pó branco qualquer. Fecha aspas. O conto implode a sua própria técnica narrativa. Em um verdadeiro avesso de apoteose, o texto ficcional paradigmático da sociedade também se pulveriza. Abre aspas. Alguém cantou a pedra e o segredo foi rompido. A desgraça vaza dos poros da terra. O mundo explode. Seres de 1000 mãos agarram tudo. Nada escapa. Fecha aspas. Atenção, leitor. É com você, é conosco, é com todos que aqui se fala. Mas a positividade textual prevalece, apesar de tudo. Uma positividade em que escrever é certamente uma maneira de sangrar, mas também de invocar e evocar vidas costuradas, abre aspas, com fios de ferro, fecha aspas. Porém, aqui, preservadas com a persistente costura dos fios da ficção, em que também se almeja e se combina incansavelmente, não de certo a imortalidade, mas a tenaz vitória humana a cada geração sobre a morte. Heloísa Toller Gomes. Introdução. A mulher negra tem muitas formas de estar no mundo. Todos têm. Mas um contexto desfavorável, um cenário de discriminações, as estatísticas que demonstram pobreza, baixa escolaridade, subempregos, violações de direitos humanos
traduzem histórias de dor. Quem não vê? Parcelas da sociedade estão dizendo para você que este é o cenário. As leituras que se faz dele traz possibilidades em extremos. Pode-se ver tanto a mulher destituída, vivendo o limite do ser que não pode ser, inferiorizada, apequenada, violentada. Pode-se ver também aquela que nada, buscando formas de surfar na correnteza. A que inventa jeitos de sobrevivência para si, para a família, para a comunidade. Pode-se ver a que é derrotada, expurgada. Mas, se prestar um pouco mais de atenção, vai ver outra. Vai ver Caliban, o escravo de Shakespeare em A Tempestade, atualizado, vivo, pujante. Aquele que aprende a língua do Senhor e constrói a liberdade de maldizer. Ao subverter a língua de Próspero, o homem branco, Caliban, a mulher negra, abre caminho para a liberdade. Radicaliza o jogo. Expõe as regras do jogo que joga. Conta o segredo. Descortina o mistério. Aqui instala-se a cultura do arqué atualizada, como expressou Muniz Sodré. Atesta-se a presença e o poder de uma tradição viva. Neste livro encontrei outra vez Caliban ocupado em muitas subversões. Era Yalodê, a que fala pelas mulheres que não podem falar, contando, dizendo, amaldiçoando. Era Oxum, às portas da casa de Oxalá, amaldiçoando a pobreza e a injustiça que recaía sobre as mulheres. E crescendo em força e poder, transformando-se na dona de toda a riqueza. É assim que as mulheres, nós, mulheres negras, buscamos formas de ser no mundo, de contar o mundo como forma de apropriarmos-nos dele, de nomeá-lo, de nomo, o axé, a palavra que movimenta a existência. É assim que Conceição Evaristo inventa este mundo que existe. Diana da Venga, Maria, do Zuquerença, Natalina, Salinda, Luamanda, Cida, Zaita, Maíta e desses meninos, homens perdidos, herdeiros de mães sem nome, herança que as mulheres deixaram e que ninguém quis receber. São histórias duras de derrota, de morte, machucados. São histórias que insistem em dizer o que tantos não querem dizer. O mundo que é dito existe, suas regras explícitas. O lugar de mero ouvinte é desautorizado. Nessa literatura cultura, a palavra que é dita reivindica o corpo presente, o que quer dizer ação. Conceição e Alodê canta sua cantiga. Conta, propaga o axé. Aqui, convida-nos a cantar com ela, fazer existir outro mundo. Eu agradeço. Jurema Werneck.